Boa noite a todos. Eu sou Emilson Camapum, R4 da Neurocirurgia do Hospital de Base. E hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de TCE, falando um pouco sobre neurointensivismo e a monitorização da PIC, pressão intracraniana. Estou sendo orientado pelo Dr. Maurício. Bom, para falar um pouco da fisiopatologia do TCE, lembrando um pouco a nossa aula introdutória, nós temos a lesão primária, que vai se dar principalmente por lesão direta, morte celular, efeito de massa e lesões vasculares. Esse conjunto de lesões vão então acarretar nas lesões secundárias, que são nessas as quais a gente consegue atuar. E seguindo essas lesões que eu falei, a gente vai ter uma alteração na relação de oferta e consumo de O2. Isso vai levar a uma isquemia tecidual, que por sua vez resulta no metabolismo anaeróbico. E tudo isso vai causar uma acidose lática, que é o principal mecanismo que vai levar a todas as outras lesões secundárias. A acidose lática, por sua vez, ela causa diversas cascatas, sendo elas a cascata vasodilatadora, a bioquímica e a despolarizadora. Todas elas vão contribuir para aumentar o dano cerebral secundário. Na cascata vasodilatadora, com a acidose lática pericapilar, vai ocorrer a dilatação da arteríola pericapilar, e isso causa um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, que por sua vez vai causar edema. Já na cascata bioquímica, os distúrbios hidroeletrolíticos causados pela acidose vão levar à saída de potássio pela bomba de potássio e hidrogênio e a entrada de cálcio na célula. Além disso, ocorre também uma inflamação devido a essa acidose, que vai causar a ruptura das tight junctions da barreira hematocefálica. Isso vai levar também à liberação de várias substâncias, como ácido araquidônico, prostaglandinas e tromboxane. Todas elas causam a diminuição do poder vasomotor e aumento da permeabilidade endotelial, que, em conjunto com a ruptura da barreira hematocefálica, vão causar um extravasamento de plasma no interstício e vai levar ao famoso edema vasogênico. Além disso, temos também um mecanismo de liberação de radicais livres, principalmente pela acidose, mas também pela lesão direta e morte celular, que devido ao rompimento da membrana, vão levar à falência da bomba de sódio e potássio, o influxo iônico secundário, também relacionado a neurotransmissores excitatórios, como o glutamato e a glicina. Por sua vez, vai causar também um edema citotóxico. Aqui uma imagem mostrando a complexidade dessa cascata bioquímica. A gente vê na parte ali de cima que ela começa com liberação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que por sua vez vão levar à liberação de várias substâncias inflamatórias, que vão atuar ali na membrana e vão perpetuar esse processo. Por fim, a cascata despolarizadora é causada principalmente pela isquemia, que também leva à disfunção da bomba de sódio e potássio, e aí vai levar a uma alteração na polaridade da membrana com a diminuição do potencial de ação, que é a despolarização anóxica. Isso também vai levar à liberação de neurotransmissores excitatórios, que por sua vez causam um aumento do gasto energético celular, ou seja, um aumento do consumo da glicose, num ambiente que, devido a todas aquelas lesões primárias, já é um ambiente anaeróbico. Isso perpetua a acidose lática e ainda vai ser o gatilho para todas aquelas outras cascatas que eu já citei. Bom, indo direto ao ponto, no traumatismo crânioencefálico grave, após todas essas lesões, cascatas e repercussões, o mecanismo final de lesão, e aquele no qual a gente vai conseguir ter uma maior eficácia nos nossos tratamentos, vai ser a hipertensão intracraniana, que por sua vez vai diminuir ainda mais o fluxo sanguíneo cerebral e vai perpetuar a acidose lática e todas as cascatas de lesão secundária que eu citei. Bom, e para a gente tratar a hipertensão intracraniana, a gente tem algumas metas. Isso é básico, todo mundo já conhece, mas não custa a gente sempre relembrar. Primeiro, a pressão arterial média deve ser pelo menos de 90 milímetros de mercúrio. E o guideline da Brain Trauma Foundation
orienta ainda que a pressão arterial sistólica tem que ser pelo menos maior ou igual a 100 para pacientes de 50 a 69 anos, mas que ela pode ser um pouco maior nos extremos etários. Por exemplo, maior ou igual a 110 de 15 a 49 anos, para pacientes maiores de 70 anos também. Além disso, a pressão intracraniana, a PIC, ela deve ser menor que 20 ou 22. Esse valor ele não tem assim nenhum grande estudo que comparou metas diferentes de PIC, mas é o valor que sempre foi elencado aí na literatura e se tornou um consenso. Além disso, a pressão de perfusão cerebral, a PPC, deve ficar entre 60 e 70. Tem alguns estudos também que avaliaram essa meta de PPC e, segundo o guideline da BTF, tem um level 2B essa amplitude. E aí fica meio lógico, né, que se a gente tiver uma pressão arterial média de 90 e uma pressão intracraniana de 20, se a gente conseguir manter, né, esses dois parâmetros, naturalmente a gente vai ter uma pressão de perfusão cerebral aí em torno de 70, um pouco menos, 60. Bom, outras metas são manter a oximetria de pulso maior que 94%, pressão parcial de CO2 no limite inferior, né, que é entre 35 e 40, pressão parcial de O2 acima de 80. É claro que esse valor também varia com a idade, peso do paciente. Além disso, a temperatura axilar média de 37. Glicemias capilares aí também na faixa normal, entre 80 e 180. Hemoglobina também no valor padrão, né, que é de 7 miligramas por decilitro. Esse valor também, até para outras patologias do intensivismo, ele também não é baseado em nenhum grande estudo comparativo, mas também se tornou um consenso que valores menores que 7 devem levar a uma transfusão sanguínea. Além disso, as plaquetas têm um alvo incerto. Alguns guidelines sugerem manter acima de 100 mil, 135 mil, pensando também que plaquetas abaixo de 100 mil podem aumentar o risco de sangramento. E também evitar principalmente a hiponatremia, pois a hiponatremia poderia levar a um edema cerebral. Bom, falando agora do tratamento direto da hipertensão intracraniana, nós temos múltiplas terapias estudadas, porém temos uma escassez de grandes estudos randomizados. E além disso, entre mesmo aquelas terapias que foram mais estudadas, não temos estudos comparativos ou nenhum estudo que analise a sequência em que essas terapias devem ser tomadas. Por isso que as orientações que a gente tem são principalmente baseadas em consenso e guidelines. O consenso da BTF, ele não elenca uma sequência de terapias. Ele só mostra as terapias que têm mais evidência e o grau de evidência daquelas com maior benefício. Contudo, um grande consenso foi feito em 2019, num grupo de Seattle, para justamente tentar fazer um acordo de como deveria ser a sequência de terapias que a gente deveria ter no paciente com TCE grave e, consequentemente, no tratamento da hipertensão intracraniana nesse cenário. Esse consenso ele vem justamente para contrapor um pouco o guideline da BTF, que não é tão protocolar, né? Esse consenso não, ele tenta fazer justamente um protocolo de passos que a gente deve tomar no tratamento desse perfil de paciente. Primeiro ele coloca como Tier 0, né, como a primeira etapa, algumas medidas que devem ser básicas para todo paciente neurocrítico. Por exemplo, o paciente deve estar, obviamente, em uma UTI, ele também, obviamente, vai estar entubado, né, porque a gente supõe aí um Glasgow menor ou igual a 8. Além disso, tem que ter avaliações seriadas, né, do nível neurológico, do grau de reatividade pupilar. Cabeceira elevada também é um consenso, entre 30 e 45 graus. Analgesia, sedação, controle de temperatura, atingir todas aquelas metas, né, que eu citei, que são metas básicas também do paciente neurocrítico. E além disso, considerar o tratamento antiepilético como profilaxia primária.
e nos primeiros 7 dias. Na neurologia e na neurocirurgia, talvez o único cenário onde a gente tem evidências com meta-análise de que tem benefício fazer a profilaxia primária, ou seja, do paciente que não teve nenhum tipo de convulsão ainda, é justamente no TCE. Então, realmente tem uma meta-análise que mostrou benefício de fazer a profilaxia primária, mas apenas precoce, na primeira semana. E ainda, claro, ressaltando que essa profilaxia primária ela não previne crises tardias. Outras medidas que também são recomendadas são a utilização de um acesso venoso central. Afinal, esse paciente é um paciente crítico. Provavelmente ele vai precisar de drogas vasoativas e também tem risco, né, de ter falha de acesso, etc. E também ele recomenda avaliar a fração esperada de CO2. Algumas recomendações que já foram muito citadas na literatura, que a gente vê até alguns profissionais utilizando, geralmente aqueles que não são especialistas em neurologia ou neurocirurgia, que não são mais recomendadas, são, por exemplo, utilização do manitol de forma contínua, não é mais recomendada, deve ser feito apenas em bolos. Também a utilização de horário de terapia osmolar, ou seja, a cada, por exemplo, 4 horas ou a cada 6 horas, também não é mais recomendado, também deve ser feito apenas em bolos, a salina hipertônica. A drenagem de líquor por punção lombar. A furosemida também não mostrou benefício. O uso de corticoides também já caiu há muito tempo, pois aquele edema vasogênico que eu citei nas cascatas de lesão secundária, ele é um edema vasogênico por lesão, né, da barreira hematocefálica, é uma lesão direta ali, não é por inflamação. Então, o uso de corticoides, tanto por estudos não mostraram benefício, tanto por um racional, também não faz sentido, já caiu há muito tempo. Além disso, a utilização da hipotermia, que também já foi muito testada na literatura, abaixo de 35 graus, também não mostrou benefício nos estudos mais recentes, né? Utilização de propofol em dose altas para causar uma burst suppression no EEG contínuo também não é mais utilizada. E abaixar a PCO2 de forma muito importante e duradoura para níveis abaixo de 30 também não é mais utilizada. E tentar manter uma pressão de perfusão cerebral extremamente elevada, acima de valores como 90, também os estudos mostraram que pode piorar o desfecho, para aumentar o edema cerebral e etc. Bom, agora falando da primeira linha, do que a gente deve fazer nos pacientes, além daquele básico de metas e alvos, do paciente neurocrítico, a gente deve manter a cabeceira elevada, a 30 graus, com a posição centrada, manter a pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70. A gente deve aumentar a analgesia e a sedação, mas além daquela analgoanalgesia básica, né, do paciente entubado, a gente pode tentar, no paciente com a pressão intracraniana elevada, aumentar ainda mais a analgesia e ainda mais a sedação no paciente que já estivesse ali em RAS-5, para tentar abaixar a pique. Além disso, manter a PaCO2 no limite inferior, entre 35 e 38, como eu já falei. E aí vem a terapia hiperosmolar, com manitol ou solução salina hipertônica, em bolos intermitentes, reforçando que a administração contínua ou de horário não é mais preconizada. Só para lembrar aí as doses, o manitol 20% pode ser feito 0,25 a 1 grama por quilo, ou até 2 gramas por quilo em 24 horas. O NSL, por sua vez, ele pode ser administrado na concentração de 7,5% a 2 ml por quilo em 5 minutos. Ou ainda na concentração maior, a 20% mesmo, como ele já vem na ampola, também em meio ml por quilo, também em 5 minutos, ou seja, em bolos. Porém, nessa última concentração, deve ser necessário um catéter venoso central, porque nessa concentração alta, caso seja feito no acesso periférico, pode causar uma flebite. E o alvo aí vai ser manter a osmolaridade em 320 ou manter o NaCl acima do valor de referência, geralmente ali de 145, né? Porém até 155. Além disso, pode ser feita a drenagem licórica, como a primeira linha,
se tiver disponível uma DVE ou um catéter de PIC intraventricular. A gente preconiza remover lentamente 1 a 2 ml de líquor e avaliar a redução gradual da PIC. No cenário de hipertensão intracraniana, como eu vou falar mais à frente da doutrina de Monro-Kelly, a gente sabe que pequenas variações no volume intracraniano levam a grandes variações da PIC. Portanto, nesses casos, muitas vezes a drenagem de 1 ml 2 já consegue remover bastante, tirar o paciente de uma PIC maior que 20, por exemplo. Além disso, caso um paciente tenha um catéter de PIC parenquimatoso, você pode considerar colocar um catéter intraventricular, justamente para ter essa opção. E também a gente pode considerar um monitoramento do eletroencefalograma contínuo, que pode identificar crises, né, contínuas que poderiam causar também aumento da pressão intracraniana e aumento daquela cascata despolarizadora. Bom, como segunda linha, já vem terapias, conforme o consenso ressalta, que têm benefício comprovado, porém elas são mais difíceis de serem realizadas ou podem ter algum malefício associado. Por isso ele as coloca como sendo segunda linha. Em primeiro lugar, a hipocapnia leve e transitória, ou seja, a gente pode não só deixar no limite inferior de 35, mas abaixar um pouco menos, para 32 a 35. Lembrando que uma redução maior, redução importante, abaixo de 30 milímetros de mercúrio, pode piorar o desfecho. Justamente porque esse controle do CO2 cerebral ele é muito fino e ele costuma ter uma autorregulação, então pode ter um efeito rebote. Por isso a gente evita levar valores muito abaixo do limite inferior. E essa hipocapnia leve deve ser também transitória por período de até 4 horas. Geralmente nós vamos usá-la em pacientes que têm um aumento súbito da PIC, até a gente fazer um exame de imagem ou até conseguir baixar por outros meios. E também é preconizado evitar o uso nas primeiras 24 horas, porque nessa fase ocorre uma oligoemia cerebral. Então a hipocapnia que causa uma vasoconstrição poderia piorar a perfusão cerebral. Outra terapia de segunda linha é o bloqueio neuromuscular. Ele não deve ser feito de rotina, paciente neurocrítico. Porém, a gente pode fazer um trial, né, uma tentativa de fazer o bloqueio neuromuscular e avaliar. Se a PIC reduzir com o bloqueio, então a gente mantém a infusão contínua. Porém, se não houver uma redução importante, ela deve ser suspensa e o paciente não deve ser mantido de forma contínua bloqueado. Outra terapia de segunda linha é o MAP Challenge, né, que é um teste da pressão arterial média, do qual a gente avalia a preservação da autorregulação pressórica. Consiste em aumentar a PAM em 10 milímetros de mercúrio por 20 minutos. O médico deve estar do lado do paciente nesse momento, porque a gente vai avaliar a relação, a interação entre os parâmetros de PAM, PIC e pressão de perfusão cerebral. Nesse caso, um teste positivo seria que com o aumento da PAM, em 10 milímetros de mercúrio por 20 minutos, a gente conseguiria baixar a PIC, porque a gente sabe que o aumento da PAM, quando a autorregulação pressórica está preservada, causa também uma vasoconstrição, justamente para diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e o volume sanguíneo cerebral. Porém, se após esses 20 minutos não houver mudança na PIC, muitas vezes pode ocorrer até um aumento na PIC pela perda da autorregulação, então a gente deve suspender o teste. Bom, e como terceira linha, o consenso elenca terapias que têm um benefício questionável e que são mais invasivas e também têm possíveis malefícios maiores. Por exemplo, coma barbitúrico, com pentobarbital, que deve ser titulado conforme a PIC e também só deve ser mantido caso tenha uma resposta eficaz. Além disso, a gente não deve ultrapassar a dose de burst suppression. A gente pode usar o pentobarbital, dose de 5 a 20 mg por quilo em bolos, mais 1 a 4 mg quilo por hora, ou o tilpental, de 5 a 10 mg quilo em bolos, e depois de 3 a 5 mg quilo hora. Os principais riscos é que essa terapia ela atrapalha a avaliação neurológica, inclusive de morte encefálica,
porque além de deixar o paciente em RAS-5, né, sem qualquer resposta de estímulo doloroso, ela pode inclusive atrapalhar a avaliação dos reflexos de tronco cerebral. Além disso, ela aumenta o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, pois o coma barbitúrico ele também diminui o batimento ciliar no trato respiratório. Então, ele predispõe ao acúmulo de secreção e, por consequência, à pneumonia. Além disso, ele causa uma hipotensão importante. Então, com certeza, o paciente que entrar no coma barbitúrico vai precisar de droga vasoativa. E muitas vezes, não só na adrenalina, como vasopressina em doses máximas ou submáximas. Às vezes, até se o paciente já tiver um politrauma, já tiver instável hemodinamicamente, a gente não vai conseguir fazer o coma barbitúrico. Além disso, ele pode causar também ilho paralítico. Outra terapia que também tem um benefício questionável e tem possíveis malefícios é a hipotermia leve, de 35 a 36 graus Celsius. Aquela hipotermia mais importante, abaixo de 35, como eu falei, ela piorou o desfecho, então ela não é mais recomendada. E para isso a gente vai precisar de medidas de resfriamento ativas muitas vezes. E outra terapia de terceira linha, por ser a mais invasiva de todas, é a cranectomia descompressiva secundária. Bom, em relação à cranectomia descompressiva secundária, que por definição é aquela realizada num segundo momento ali do trauma e que não é relacionada à drenagem de lesões com efeito de massa, ou seja, é uma cranectomia descompressiva feita com o intuito de reduzir a pressão intracraniana justamente por atuar aumentando ali o volume disponível ali na caixa craniana, justamente para a gente retirar uma porção do crânio. Em relação a essa medida, o guideline da BTF, que foi lançado em 2017, ele foi seguido de alguns estudos, grandes ensaios clínicos randomizados, que é o DECRA e o RESCO e ICP, vieram após esse guideline. Então a BTF lançou em 2020 uma atualização do guideline justamente para trazer as informações desses grandes ensaios clínicos. Bom, e o que veio de novo de recomendação nessa atualização? Em primeiro lugar, para diminuir a mortalidade e melhorar o desfecho, com o level 2A de recomendação, a gente tem como uma recomendação nova, que é a cranectomia descompressiva secundária, realizada para um aumento da pressão intracraniana tardia, é recomendada e ela melhora a mortalidade e o desfecho. E de recomendação nova também, que a cranectomia descompressiva secundária, realizada para hipertensão intracraniana precoce, ela não é recomendada, pois ela não melhora a mortalidade e não melhora o desfecho. E o que definiu o que vai ser precoce e tardio foram justamente os estudos realizados. O estudo DECRA pegou pacientes até 72 horas, o que seria considerado a cranectomia precoce, e o estudo RESCO ele pegou pacientes até 10 dias da admissão, que seria a cranectomia tardia. No primeiro, não houve benefício, no segundo, a gente encontrou benefício clínico no desfecho. Por isso que tem essa diferença aí da indicação da cranectomia pelo tempo. Além disso, ele reforçou a recomendação prévia de que uma cranectomia descompressiva frontotempo parietal extensa deve ser feita, ou seja, não menor que 12 por 15 centímetros, ou pelo menos 15 centímetros de diâmetro. E ela é melhor do que uma cranectomia pequena. E, portanto, o tamanho da cranectomia é importante em reduzir a mortalidade e melhorar o desfecho. O TCE é grave. Outra recomendação, que foi também baseada nos dois grandes ensaios clínicos que eu citei, uma recomendação nova, relacionada ao controle da PIC. Ela mostrou que a cranectomia descompressiva secundária, tanto precoce como tardia, ela é eficaz em baixar a PIC. Isso aí os dois estudos mostraram. Porém, essa redução da PIC, nesses dois cenários, não se sabe ainda se ela
se correlaciona com o melhor desfecho, justamente pela diferença nos resultados dos dois estudos. Bom, em relação agora especificamente à monitorização invasiva da PIC, a gente tem que lembrar um pouco da fisiopatologia, né, principalmente da doutrina de Monro-Kelly, na qual mostra que, pelo crânio ser praticamente uma câmara fechada, aumentos progressivos de volume vão levar a aumentos da pressão intracraniana. Porém, devido aos mecanismos compensatórios, esse aumento do volume, inicialmente, ele é compensado, que é a parte azul ali da curva, ou seja, a gente consegue aumentar o volume sem aumentar a pressão intracraniana. Porém, a gente chega um momento que a gente perde, chega no limite desses mecanismos compensatórios, então quaisquer pequenos aumentos na pressão, no volume intracraniano vão levar a aumentos importantes da PIC, que é essa curva vermelha, onde a gente tem um aumento quase que exponencial da PIC em relação ao seu volume. Bom, isso se dá pela composição do encéfalo, né? A gente tem 80% aí de tecido cerebral, 10% de líquor, 6 a 7% de sangue venoso e 3 a 4% de sangue dentro do compartimento arterial. E os mecanismos compensatórios que a gente vai ter não vai ser o tecido cerebral, obviamente, porque é o único mecanismo de compensatório, assim, entre aspas, de resposta do tecido cerebral ao aumento de volume é a própria herniação, né? Em última análise, a herniação pelo forame magno vai ser aí um mecanismo que, entre aspas, vai compensar o aumento do volume intracraniano. Porém, é claro, quando isso acontecer, o paciente já vai ter aí uma lesão muito grave. Vai ter compressão do bulbo, etc. Pode até evoluir com morte cerebral. E também o compartimento arterial, ele não vai conseguir fazer um mecanismo compensatório que ajude, né? Porque caso haja uma diminuição do volume sanguíneo arterial, a gente vai ter uma diminuição do fluxo cerebral e a gente pode ter isquemia. Então, os dois compartimentos que vão atuar como mecanismos compensatórios nesse quadro vão ser o líquor. A gente pode ter, com aumento do volume por alguma lesão com efeito de massa ou até mesmo tumor, outras lesões, a gente pode ter um colabamento dos ventrículos e um escoamento desse líquor, tanto pelo forame magno, né, pelo compartimento espinhal, ou também um aumento da absorção. Além disso, o compartimento venoso também pode ajudar nesse mecanismo de compensação, que a gente pode aumentar o retorno venoso com o aumento da pressão intracraniana e isso aí pode compensar. Além disso, relembrando o mecanismo de autorregulação cerebral, né, da perfusão cerebral, a gente tem um gráfico da pressão de perfusão cerebral no eixo X versus o fluxo sanguíneo cerebral. A gente percebe que tem uma grande faixa de PPC na qual o cérebro consegue manter o seu fluxo sanguíneo cerebral. Justamente essa linha azul, mais ou menos aí uma PPC de 50 até uma PPC de 150, o cérebro consegue autorregular para manter o fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, não ter isquemia e também não ter uma hiperperfusão, uma hiperemia, edema e sangramento. Isso ocorre justamente porque com o aumento da PAM, quando a autorregulação está preservada, ocorre uma vasoconstrição. A gente consegue diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. E quando ocorre uma diminuição da PAM, ocorre uma vasodilatação arterial. E aí a gente aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Porém, quando a gente não consegue, quando a autorregulação não é suficiente, ou seja, uma PAM muito baixa, a gente vai ter uma hiperperfusão, que vai levar à isquemia, e o contrário, com a PAM muito alta, a gente pode ter hiperperfusão, hiperemia e edema. Bom, em relação à monitorização da PIC, os valores que a gente tem de referência para adultos, né, os valores normais, ficam ali entre 5 e 15 milímetros de mercúrio, para crianças entre 3 e 7 e para lactentes de 1,5 até 6. Lembrando que se a fontanela estiver aberta, muitas vezes
a PIC vai ser bem baixa mesmo, próxima de 1, quase zero. Justamente pela possibilidade de ter a abertura das fontanelas. Ou seja, são pacientes onde a caixa craniana não está literalmente ali fechada. Bom, e na interpretação da PIC, a gente vai ter principalmente duas curvas, né? Dois pulsos. O pulso vascular, que é esse menorzinho, vai variar justamente com o pulso, né, da pressão arterial. E essa variação mais demorada é a variação com o pulso respiratório, né, que vai variar de acordo com a mudança no débito cardíaco causada pela inspiração e expiração. E olhando de forma mais próxima no pulso arterial, a gente tem 3 ondas. P1 é o pulso sistólico, é aquele mesmo pulso que a gente vê na PAM. E P3 é o pulso dicrótico, que a gente também vê na PAM, na curva de PAM mesmo, que é de PAI, perdão, que é o pulso, que é um discreto aumento na pressão causada pelo fechamento das válvulas aórticas. Já a onda P3, a gente só vai ver aqui na monitorização da PIC, perdão, a onda P2, que é causada justamente pela complacência cerebral. Ela está relacionada com a complacência cerebral. Bom, na hipertensão intracraniana a gente pode tanto ter um aumento, né, da PIC média, um aumento no seu valor, como uma mudança nesse padrão de ondas, na qual ocorre um aumento de P2 e P2 pode ficar maior que P1. Ou seja, a curva a curva de P2, que é também chamada de curva de tidal wave, né? Seria como se fosse uma curva de maré, uma tradução literal. Ela vai ficar maior que P1 e isso indica, como eu falei, uma perda da complacência cerebral. Geralmente indica alguma lesão intracraniana progressiva, né? Algum hematoma que está se formando, o edema cerebral que está piorando. E em último caso, com a piora cada vez maior da hipertensão intracraniana, essa curva vai adquirir cada vez mais um aspecto arredondado. Bom, outras curvas patológicas são as curvas de Lundberg. Elas são vistas mais numa análise mais demorada aqui da PIC, né? Nesse gráfico a gente nem consegue ver o pulso arterial. E a onda A consiste num aumento muito grande da PIC, de forma transitória por alguns minutos, pode chegar até 50, 60 de PIC. E geralmente também indica uma perda da autorregulação cerebral, um edema cerebral progressivo ou alguma lesão cerebral progressiva, como eu falei, algum hematoma, alguma piora de lesões preexistentes, de uma contusão, por exemplo. E as ondas B de Lundberg também são variações da PIC para valores mais altos, porém de forma mais transitória e não chega a valores tão altos como nas ondas A. Elas também estão relacionadas à variação das ondas pela respiração. Bom, e as modalidades que a gente tem de aferição de PIC, no caso da PIC invasiva, a gente tem nessa imagem ali da esquerda para a direita a PIC intraparenquimatosa, que obviamente está dentro do parênquima, pode ter uma PIC epidural, pode ter a PIC intraventricular, ou ainda subaracnoide ou subdural. Bom, em relação a essas modalidades, o padrão ouro é a PIC intraventricular, porque ela tem uma maior acurácia, justamente porque seu mecanismo de aferição é mais direto mesmo, né? As outras modalidades vão ter mecanismos indiretos. Além disso, ela possibilita a drenagem de líquor, ou seja, ela pode ajudar no tratamento da hipertensão intracraniana, porém, ela tem um maior risco de infecção, que pode chegar até 5% após o quinto dia e pode aumentar progressivamente, e um maior risco de hemorragia, de 5 a 7%. Além disso, dependendo do tamanho dos ventrículos do paciente, pode haver uma dificuldade técnica na sua realização. Outras modalidades são a PIC intraparenquimatosa, subdural, subaracnoide ou epidural.
Dessas, a que tem a maior acurácia é a intraparenquimatosa, porém ela também tem um risco um pouco maior de causar algum sangramento intraparenquimatoso. As outras são bem mais seguras, porém também são menos acuradas. De forma geral, em relação à intraventricular, elas têm um menor risco de complicações e elas também vão ter a impossibilidade da gente tratar a hipertensão intracraniana, porque elas não possibilitam ali a drenagem do líquor. Bom, e as indicações da PIC? A PIC vai ser indicada no traumatismo crânioencefálico grave, caso tenha uma tomografia de crânio alterada, ou seja, hematomas, contusões, edema, sinal de herniação, ou ainda no paciente com um TC normal que tiver alguns fatores de risco independentes para a hipertensão intracraniana, que foram mostrados em estudos prévios. Os guidelines recentes indicam que o paciente tem que ter pelo menos 2 desses 3 fatores de risco, sendo eles hipotensão, uma PA sistólica menor que 90, uma idade maior que 40 anos ou que apresente ao exame neurológico da admissão uma postura anormal. E atualmente nós não temos grandes ensaios clínicos randomizados que comprovam o benefício da PIC na melhora do desfecho no paciente com TCE grave. Porém, tem diversos estudos retrospectivos e até um ensaio clínico que avaliou a PIC, porém ele não foi, o desenho dele não foi feito para avaliar diretamente o desfecho, que é o estudo BEST. Porém, a maioria dos estudos mostrou realmente o benefício da utilização desse parâmetro. Então, atualmente, é praticamente um consenso que o paciente com TCE grave, nessas condições que eu acima citei, deve receber o PIC, inclusive os estudos da Europa, Estados Unidos, atualmente, até aqueles estudos, ensaio clínicos randomizados que eu falei para a cranioectomia descompressiva, tem a PIC como um padrão de tratamento. Então, hoje em dia não é mais questionado. A maior controvérsia que a gente tem na monitorização da PIC é um estudo do autor Chesnut, de 2012, que foi realizado na Bolívia e no Equador, que ele comparou a utilização da PIC versus o tratamento médico padrão, apenas com exame de imagem e avaliação clínica, no desfecho dos pacientes com TCE grave. E esse estudo não mostrou diferença estatística naqueles pacientes que fizeram uso da PIC. Na verdade, ele é o único ensaio clínico randomizado que comparou diretamente a PIC com o tratamento médico padrão e ele não mostrou benefício. Então, aí foi uma grande controvérsia quando ele foi publicado. Porém, ele tem algumas críticas que é justamente ele ter sido feito em serviços de baixa tecnologia comparados com Europa e Estados Unidos, né? Então, apesar de ter sido um estudo importante, os guidelines, consensos e os serviços do primeiro mundo não deram muita moral para ele e continuam usando a PIC como um padrão. Mas a gente pode usar esse estudo porque ele pode ter uma realidade parecida com a nossa, né? A gente sabe que no Brasil a gente muitas vezes tem 2 medicinas, né? A medicina do particular, que é de primeiro mundo, e do SUS, que é de terceiro mundo. E realmente no hospital de base, muitas vezes a gente coloca o catéter de PIC e o paciente às vezes fica na RPA, sem intensivista, sem um atendimento neurocrítico de primeira linha, então pode ser que alguns pacientes nossos realmente não se beneficiem da PIC. Pode até ser um estudo aí, algum TCC que a gente pode fazer no nosso hospital, justamente para avaliar se no nosso cenário a PIC vai ou não alterar o desfecho. Bom, e outras formas de neuromonitorização que a gente tem no paciente neurocrítico, todas elas têm alguns estudos, né, retrospectivos, estudos iniciais, mas nenhuma é endossada por nenhum guideline, por nenhum consenso, porque nenhuma passou na prova aí de nenhum ensaio clínico randomizado. E também são medidas caras ou até que de difícil manejo, ou até que o racional delas é menos direto do que o racional utilizado para a gente usar a PIC, né? São elas a saturação venosa jugular, que seria normal de 60%. Caso fosse menor que 50%, mostraria um desbalanço entre a oferta e consumo de O2 cerebral.
ou seja, indicaria que a gente precisaria melhorar a perfusão cerebral. Não tem nenhum estudo que mostrou benefício, nenhum estudo randomizado. Além disso, tem a pressão tissular cerebral de oxigênio, que seria uma aferição da pressão de O2 na substância branca. O normal seria maior que 20 e valores menores que 15 estariam associados a um pior desfecho. A gente tem aí um trial em andamento, que é o BOOST 2, né, que foi a fase 2 e agora está tendo a fase 3, que está em andamento. Ainda não foi concluído, então também não é um padrão ouro aí no tratamento do paciente de TCE grave. Além disso, tem a microdiálise cerebral, que seria uma aferição parenquimatosa de glicose, lactato, piruvato e glutamato, na qual a razão lactato piruvato maior que 40 indicaria aí um metabolismo anaeróbico exacerbado. E isso poderia se correlacionar com um pior desfecho. Também nenhum estudo mais conclusivo, também não é indicado de rotina. Por fim, a fluxometria de difusão térmica, que permitiria a avaliação contínua do fluxo sanguíneo cerebral. Também tem alguns estudos preliminares, mas nada conclusivo. Bom, e para concluir, a gente viu que o estudo, o manejo do paciente com TCE grave, ele é muito estudado, né? A gente tem várias terapias, várias formas de fazer neurointensivismo para tentar melhorar o desfecho desses pacientes, mas muitas delas não têm benefício. A própria cranectomia descompressiva é controversa nesse cenário. Então a gente pode concluir que, na verdade, é uma doença muito complexa, é uma doença grave e que alguns parâmetros já consagrados continuam valendo, que é o nível neurológico do paciente na admissão vai ser o principal fator que vai se correlacionar com o desfecho, e pacientes que já chegam muito graves, né, hemidráticos fixos, sem reflexo de tronco, ou em Glasgow 3, independente de qualquer medida que a gente tome, a gente dificilmente consegue melhorar o desfecho.